Meus irmãos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai assistir essa lição. No nosso último encontro, tratando da IBD, nós falamos sobre a maneira de ser membro de uma igreja local. E o nosso texto básico foi a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, quando ele fala sobre a submissão de Cristo à sua missão, não é? E ele começa dizendo que a igreja, cada irmão em Cristo, cada membro da igreja local, deve ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, o relacionamento da igreja deve ser baseado, pautado na postura de Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Cristo? Ele, embora sendo Deus, não levou em consideração ser Deus, e por isso ele humilhou-se a si mesmo, assumindo forma humana e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, por amor, o Senhor deixa a sua glória, deixa o seu trono, deixa o céu a sua morada e vem habitar entre as criaturas. E é nesse sentido, então, que Paulo fala: tenham vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, a submissão da igreja, ela tem como referência a pessoa de Cristo, e no nosso último encontro na EBD nós vimos pelo menos 4 maneiras de nós nos submetermos à igreja local. A maneira de ser membro de igreja, né? Falamos sobre a submissão que deve ser publicamente, ou seja, ela expressa um comprometimento com a igreja local. Né? Eu estou envolvido, não estou somente inserido nessa igreja local, mas estou comprometido com ela. Isso indica uma submissão pública, né, com a igreja local. Vimos também que essa submissão ela deve ser fisicamente e, sempre que possível, geograficamente. De novo, lembrando a nossa referência bíblica a respeito de Jesus, que ele nos deixou exemplo nisso. Ele se submeteu à igreja de maneira física, porque ele é o Deus encarnado, e ele também se submeteu à igreja de maneira geográfica, porque ele deixa a sua habitação natural, que é os céus. Então, devemos, a exemplo de Jesus, um dos textos muito importantes citados é de que nós devemos nos reunir com os santos, devemos nos reunir com a igreja local. Não devemos abandonar a congregação, como é o costume de muitos. Hebreus 10, versículo 25. Então, o nosso comprometimento deve ser física e, sempre que possível, geograficamente. Quando nós apontamos nessa questão geográfica, usamos o exemplo, por exemplo, de alguém, de algum irmão em Cristo que vai avaliar a compra de um imóvel e ele vai submeter a sua compra baseado em princípios do reino. Por exemplo, se o valor da casa, o valor do imóvel vai comprometer, por exemplo, a sua generosidade. Né? Se o local onde ele vai habitar vai ser um impedimento para o discipulado, para a hospitalidade. Então, essa é a ideia. Vimos também que essa submissão ela deve ser socialmente. Né? A igreja ela deve ser formada e deve ter a intenção de estabelecer relacionamentos entre si. Né? Os membros da igreja local, de maneira intencional, devem propor-se a estabelecer relacionamentos de amizade, porque é dessa maneira, como a própria palavra em Provérbios nos ensina, o ferro afiando o ferro. Nós vamos estar com o exercício dos dons, com a prática do ministério, convivendo, um edificando o outro. Né? Então, Deus ele é um ser relacional. Né? Ele revelou-se a nós. Ele quis ser conhecido por nós.
Então, um ambiente da igreja deve ser um ambiente social também, né? Nós devemos estabelecer relacionamentos e esses relacionamentos devem ser profundos, né? Em quarto lugar, nós vimos também que essa submissão deve ser de maneira efetiva, afetivamente, ou seja, o membro da igreja local ele tem que estar disposto e, de novo, a palavra intenção, de maneira intencional, esse membro da igreja local ele precisa se envolver afetivamente, no sentido de compartilhar os seus sentimentos. Ele vai se alegrar com aqueles que se alegram, ele vai se entristecer com aqueles que se entristecem. Ele está convivendo e compartilhando todos os momentos com seus irmãos, né? E nós vamos olhar hoje mais 4 aspectos da submissão desse irmão em Cristo, dessa pessoa que deseja ser membro da igreja local. Ela vai aprender, então, qual é a maneira de ser de um membro de uma igreja local. Além dessas 4 possibilidades, né, 4 maneiras, 4 formas da gente se submeter à igreja local, publicamente, fisicamente, socialmente e afetivamente, a quinta maneira também, ela deve ser uma submissão financeiramente, né? O crente em Cristo deve estar disposto a submeter-se à igreja local de maneira financeira também, né? E aí nós tocamos num ponto onde o nosso coração ele pode ser alcançado aí, né? A gente sabe que questão financeira ela pode muito bem mexer com o nosso humor, mexer com a nossa paz, né? E a palavra nos adverte quanto ao perigo de amarmos o dinheiro, porque ele é o princípio, né, de todos os males. E aqui a ideia bíblica de que nós devemos nos submeter à igreja também de maneira financeira, cumprir com mandamentos bíblicos que estão relacionados a essa área. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 13, ele diz assim: compartilhem com os santos que estão em necessidade, pratiquem a hospitalidade. Então, essa palavra, particularmente de Paulo, se refere a um cuidado com os irmãos, no sentido de um momento específico, de uma necessidade, né? De estarmos compartilhando, convivendo, tendo tudo em comum, né? Na sua primeira carta de João, no capítulo 3, verso 17, ele diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então João coloca aqui como uma característica, e muito mais do que isso, uma evidência da marca de Deus na vida da pessoa, alguém que se compadece do outro, né? Ela tem recursos, e o ter recurso aqui não significa ser rico ou ter em abundância, mas significa ter recursos, né? E ela ver o seu irmão passar por necessidade e não se compadecer dele, né? João coloca em dúvida se de fato essa pessoa conhece a Cristo, né? Se ela experimentou o amor de Deus. Ela tem possibilidade de ajudar, mas não o faz, né? Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 1 e 2, ele diz assim: sobre a coleta para o povo do Senhor, façam o que eu disse às igrejas da Galácia para fazer. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, cada um de vocês deve reservar uma quantia em dinheiro, de acordo com sua renda, guardando-o de modo que, quando eu for, não seja preciso fazer coletas. Então, o apóstolo Paulo, ele se antecipando, né, a igreja, orientando para que
no dia de domingo, no dia da reunião dos irmãos, no culto da igreja local, eles já estivessem prontos em entregar a sua oferta naquele tempo. Ainda o apóstolo Paulo, agora escrevendo aos Romanos, capítulo 15, verso 26, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Então, uma coisa interessante aqui que a gente vê uma prática da igreja, né, e isso é importante destacar. Se você que nos ouve nesse momento não é um servo de Jesus Cristo, não é membro de uma igreja local, entenda que essa parte financeira, né, ela cabe à igreja. Toda a palavra de Paulo aqui, lida, seja em Romanos, seja as palavras de João, né, e também a palavra de Paulo aos Romanos, ela está sendo dirigida à igreja do Senhor, ou seja, é um comprometimento da igreja, né? Cabe a você que ainda não está comprometido com uma igreja local, entregar-se a Cristo, né? É sua maior necessidade, né? E escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, 1 Coríntios 9, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo diz assim: mas vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então há uma orientação aqui do apóstolo Paulo, ele deixando claro que não são suas palavras, né, mas que são a palavra do Senhor. O Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. E, de novo, aqui é uma responsabilidade da igreja, particularmente aqui com o seu pastor, com a sua liderança, especificamente falando. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 6, ele diz: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Então, a ideia aqui de que a função pastoral, a função daquele que é líder sobre a igreja, que está ensinando a palavra, edificando a igreja com a pregação, com a exposição das Escrituras, ele deve também desfrutar, partilhar das coisas boas que aqueles que estão sendo instruídos desfrutam na sua vida, né? Então, essa engrenagem da igreja local, ela funciona dessa maneira. É importante, então, que aquele que instrui, ele também tenha recursos para que continue estudando, continue se preparando para a edificação da igreja. Então, não há dúvida para nós de que o ministério de tempo integral ele é também uma orientação do Senhor. A outra maneira do membro da igreja local se submeter é profissionalmente, né? Os cristãos devem submeter suas vocações à sua igreja. A ideia aqui não é de que você vai servir na igreja com a sua profissão, embora isso possa acontecer. Mas a ideia aqui é de que o serviço à igreja local, a sua dedicação, o seu comprometimento, a sua entrega de serviço, ela está como prioridade para você, né? Então, exemplos: pessoas que, junto à sua empresa, chegaram a uma conclusão, né, de não trabalhar no domingo, por exemplo. Conversou com o seu superior, conversou com o seu chefe, com o seu patrão, falou: olha, eu posso trabalhar em outros momentos, fazer hora extra, mas no domingo eu não trabalho. E apresentar a razão. Domingo é o dia que você se reúne com os seus irmãos, um dia de adoração ao Senhor. Isso é um indicador do seu comprometimento, né? Então, exemplo de pessoas que abrem mão de um benefício maior na sua profissão, seja
uma promoção que lhe daria um retorno financeiro melhor, abrem mão disso porque o custo desse benefício de ser promovido para ganhar mais custaria-lhe o tempo com a igreja, o tempo de dedicação de serviço à igreja, de estudo da palavra, e essa pessoa então ela não está disposta a isso. Pelo contrário, ela prefere abrir mão de uma transferência profissional para uma outra cidade, para um outro país, porque isso lhe custaria o tempo com a igreja, o tempo de serviço e dedicação ao Senhor. Então, isso é muito interessante também, a maneira da gente se submeter à igreja local. Uma outra forma da gente se submeter à igreja local é eticamente, né? Então, nós não temos uma vida independente, isolada, né? Nós estamos conectados por causa de Cristo e caminhamos juntos, né? Então, cada crente deve buscar na igreja uma instrução ética, deve buscar conselhos, né? Questões de disciplina, esses assuntos são tratados na igreja pela palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 1, ele diz: Irmãos, se alguém for pego em qualquer transgressão, vós que sois espirituais, devereis restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuida de ti mesmo, para que também não sejas tentado. Então, a ideia de que a igreja local ela tem a responsabilidade de conduzir os seus irmãos uns aos outros, conduzi-los ao arrependimento, a ajudá-los a vencer as suas dificuldades, vencer os seus pecados, as suas lutas. E o texto diz assim: se alguém for pego em qualquer transgressão, então é uma situação de alguém surpreendido em algum pecado, a comunidade da igreja local, irmãos em Cristo, esse assunto não vai ser tratado em nenhum outro lugar, a não ser na igreja, de maneira bíblica. Vós que sois espirituais, devereis restaurá-lo com espírito de mansidão. A ideia aqui é tratar daquela ferida. De que maneira? Com espírito de mansidão. Restauração. Imagine uma obra de arte antiquíssima que precisa de cuidados, né? Um profissional, ele vai tirar a poeira, ele vai tocar naquela peça com cuidado para não causar nenhum dano e vai então, com a tinta especial, com material específico, vai restaurar aquela obra de arte. Então a ideia de restauração aqui é recuperar o irmão. E com uma observação, cuida de ti mesmo. Ou seja, eu tenho que estar preparado, e por isso Paulo faz a observação: vós que sois espirituais. Eu tenho que ter maturidade o suficiente para lidar com aquele problema e cuidando de mim mesmo, para que eu não seja surpreendido, tentado e peque na mesma situação. Então, quando você vai conversar com alguém, você vai procurar restaurar alguém, você tem que ter convicção de que você está pronto, de que você está espiritualmente maduro para aquela conversa, para aquele bate-papo, vigiando por você mesmo, né? Vigiando o seu próprio coração para você não pecar junto. De repente, um comentário que a pessoa faz, de você ser conduzido também a pensar igual e a ter um posicionamento que não seja bíblico, né? Uma outra referência que nós temos é Mateus 18. Se seu irmão pecar contra você, vá e mostre a ele o seu erro. Então, se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não o ouvir, leve 2 ou 3 outras para corrigi-lo. Se ele não os ouvir, leve a questão para a igreja, né? Então a ideia aqui em qualquer circunstância, a gente ter uma confrontação pessoal, né? Essa é uma atitude muito importante e devemos
evitar, frases do tipo, olha, fiquei sabendo, eu ouvi dizer, olha, eu não gosto de fofoca, mas... Então, o padrão bíblico é, se seu irmão pecar contra você, vá e mostre a ele o seu erro, biblicamente. Né? Então, isso é um comprometimento ético que nós temos uns com os outros. Em sétimo lugar, ele fala também de uma submissão. Essa submissão deve ser espiritualmente. Né? A igreja, cada crente em Cristo, discípulo do Senhor, deve submeter-se à igreja local espiritualmente. De que maneira? E o autor coloca 3 possibilidades. Primeiro, essa comunidade é onde devemos procurar exercer nossos dons. Né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios 12, 27, ele diz: a cada um é dada a manifestação do Espírito. Perdão, mas a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Então, no exercício do meu dom, eu vou estar servindo a igreja, né, com o meu dom espiritual para a edificação da igreja, para o bem comum. A segunda maneira que eu me submeto espiritualmente é edificando os outros na fé através da palavra de Deus. Judas escreveu assim: mas vós, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz à vida eterna. Judas, versículo 20 e 21. Né? Então, no ambiente da igreja, na convivência com a igreja, o exercício da minha fé mediante a palavra de Deus vai contribuir para o avanço da igreja, para o crescimento da igreja, para o bem da igreja. E, em terceiro, eu me submeto espiritualmente à igreja, orando por ela, né? Orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. E por último, meus irmãos, mas não menos importante, qualquer membro de igreja local, ou alguém que deseja ser membro dessa igreja local, deve submeter-se à feiura da igreja. O autor destaca isso. Né? Normalmente, quando a gente fala em submeter-se a alguma coisa, né, nós queremos nos submeter a algo nobre, valioso, algo de destaque. Né? O autor cita o exemplo aqui do herói valente que se sujeita a resgatar aquela donzela em apuros. Né? Então, a gente está muito disposto a isso. Né? E eu costumo usar o exemplo da nossa disposição, da nossa vontade, criatividade, quando o jovem quer conquistar a jovem, e ele faz todo o esforço possível para isso. Ele não mede esforço, porque ele tem como alvo conquistar a moça. Ele já a avaliou, ele a achou bonita, sua conversa interessante, agradável, e então ele tem um propósito nobre, né? Por isso ele se submete a essa missão. E aí o autor destaca: o que é surpreendente no cristianismo é que seus heróis não arriscam tudo por uma donzela, mas por aquilo que a Bíblia compara com uma noiva infiel. Essa expressão nos faz lembrar daquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 5,8. Deus prova, e eu gosto sempre de lembrar, Deus não tem necessidade nenhuma de nos provar nada. Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o jovem, ele se esforça para conquistar a jovem, porque ele acha bonita, ele tem interesse de estar com ela, né, de se relacionar com ela. O herói dos filmes e livros, ele faz o que faz, ele sobe castelos, ele luta, trava batalha com guerreiros,
porque ele também quer conquistar aquela moça, salvar a donzela. Mas Cristo, ele demonstra seu amor por nós, sendo que nós não tínhamos nada a oferecer. Nada a oferecer. Nós, pelo contrário, fomos aqueles que o ofendemos pelo nosso pecado, né? E por isso, por merecimento, a gente de fato merecíamos a cruz, né? O castigo de Deus, mas ele nos amou, né? Sendo nós ainda pecadores, né? Então é nesse sentido que a Bíblia nos mostra que a igreja não está pronta, ela está ainda sendo preparada. É uma noiva que não está pronta ainda, né? E é nesse sentido que eu e você e aqueles que desejarem ser membros de uma igreja local, nós vamos se submeter a essa noiva infiel, ou seja, uma noiva que ainda não está pronta. A igreja ela é formada por pessoas que foram perdoadas em Cristo e, ao contrário do que muitos pensam, né, um crente, um discípulo de Jesus, ele não se considera perfeito, melhor do que outros. Pelo contrário, porque ele sabe que ele não é perfeito, porque ele sabe que ele não é uma pessoa, ele sabe que ele é uma pessoa que precisa de Jesus, que depende de Jesus, ele busca nele a graça, ele busca nele o poder, a autoridade de Jesus para vencer os seus pecados. Então, a igreja local é um grupo de pessoas perdoadas em Cristo que estão lutando contra o pecado e buscando em Cristo o seu poder para vencer, né? As igrejas estão cheias de outros pecadores cujas visões da glória contradizem as nossas, mas foi assim que Cristo nos amou. E ele diz no Evangelho de João, capítulo 13, verso 34, assim como eu vos amei, também deveis amar uns aos outros. Então, nossa igreja é um exemplo interessante para isso na questão geográfica. É uma igreja formada por baianos, por pessoas da Baixada Fluminense, da região serrana, né, de vários estados, mas que são crentes em Cristo, né? E o que nos une é Cristo. Pensamos diferente, mas estamos lutando contra o nosso pecado, lutando contra as propostas que o inimigo nos faz ao longo da vida para pecarmos contra Deus. Estamos lutando juntos pela fé evangélica, né? Então, a ideia de se submeter a essa feiura é fazer parte dessa igreja ainda em formação. Nem eu nem você podemos esperar uma igreja perfeita. Assim como não há uma família perfeita, não há uma igreja perfeita, né? E não haverá nunca. Não há e nunca haverá. A igreja só será perfeita quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, e aí, então nós seremos transformados e desfrutaremos da glória dele. Mas até lá, o falecido pastor Faninho dizia que aquele crente insatisfeito que deixava a igreja, que ia para outra igreja, ele aconselhava assim: olha, a partir do momento que você passar a fazer parte de uma outra igreja, aquela igreja vai ter problema, porque você está lá. E a questão não era aquele irmão em particular. O problema é que toda igreja há problemas, porque nós somos a noiva infiel, ou seja, nós não alcançamos ainda o padrão de Deus. Devemos buscar a santidade, a obediência em tudo, mas ainda não conseguimos. Estamos lutando contra isso. E a grande diferença entre a igreja do Senhor e aqueles que não conhecem a Cristo é o arrependimento, né, o reconhecimento de que somos pecadores e que necessitamos da graça de Deus. Por isso corremos para Ele, por isso nós corremos para a Sua palavra, né? E esse amor exigente que o Senhor nos faz de amar uns aos outros, embora sejamos pecadores ainda, só é possível por causa de Jesus, né? Somente aqueles que tiveram seus olhos abertos, cujos corações foram libertos da escravidão de amar o mundo. E aí João diz no seu Evangelho, capítulo 8, verso 36, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
que me faz amar aos irmãos e o que faz os irmãos me amarem não é a nossa simpatia, não é a nossa beleza, não é interesses particulares, mas é Cristo. É Cristo em nós, é Ele que nos capacita a amar. Então, diante desses temas, né, dessas 8 formas da gente se submeter à igreja local, que o Senhor nos ajude. São muitas formas e eu espero que esse livro esteja sendo uma bênção para a sua vida, que ele contribua para o seu crescimento espiritual, para que você seja um crente melhor, mais parecido com Jesus. E se você que assiste esse vídeo ainda se identifica com essas palavras, você se identifica como um crente em Cristo, mas ainda, por alguma razão, não faz parte de uma igreja local, procure uma igreja local, uma igreja onde você vai ouvir a palavra de Deus, onde você vai ter pessoas que, assim como você, também erram, mas reconhecem que Cristo levou sobre si os seus pecados e encontram nele o perdão, a misericórdia, força para continuar. Né? Então, que o Senhor nos abençoe, que nos ajude a sermos a cada dia uma noiva mais pronta, preparada para a sua volta.